Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. E se você diz não vai bem, vai ficar, creia, vai ficar tudo maravilhosamente bem na sua vida. Fique comigo 15 minutos, que é o tempo suficiente de nós crescermos na palavra, trazermos para nós um momento de injeção de ânimo, porque esses nossos encontros para trazer uma edificação na sua vida. Os nossos encontros, ele vem para fortalecer a sua fé, te dar aquele up para o dia. Os nossos encontros é uma pequena devocional que vai te fazer crescer bastante. Fique tranquilo, que aqui nós vamos só ler Bíblia, orar juntos, falar do amor de Deus, com muita consciência, muita tranquilidade, uma fé ativa, uma fé de gigante, uma fé madura de gente grande, porém uma fé infantil. É interessante, né? Deus, ele nos fala que nós somos como criança e aos olhos dele, que nós temos que chegar com uma fé simples, verdadeira, acreditar que ele faz, sem ver, sem questionar. Jesus, ele diz que a nossa fé tem que ser exatamente como de uma criança que se lança nos braços do Pai, com muita responsabilidade, maturidade e uma fé de gente grande. Hoje também vamos falar sobre um homem notável, um homem que mexe com a memória de qualquer cristão. Nós vamos falar sobre Davi e você vai aprender algo que fez com que Davi vencesse. Logo depois, vamos fazer uma leitura do Salmo 23. Fique conosco, 15 minutos de bênção e de milagres na sua vida. Já aproveitando, faz aqui agora o seu pedido de oração. Escreve o que você quer, o que você precisa, Davi, ele tinha uma necessidade, vencer o gigante. Escreve qual é o gigante que está te impedindo de avançar e declare isso. Eu vou vencer esse gigante. Eu vou vencer o gigante da depressão, vou vencer o gigante da crise financeira, o gigante do divórcio, o gigante da doença. Escreve aí, eu vou vencer o gigante tal em nome de Jesus Cristo. Vamos caminhar? Vamos embora. Eu vou ler com você 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, esse texto ele está do versículo 32 ao 50. No lugar de ler todos os versículos, eu vou contando a história para você. Davi, ele era filho de Jessé. Davi, ele tinha vários outros irmãos. Ele era o último, o caçula da família. A família, tudo indica, que estava reunida em um lugar, esperando Samuel chegar, e Davi estava no campo trabalhando. Por causa disso, surgem teorias. Por que o caçula não estava junto com os irmãos mais velhos? Acredita-se, e aqui é uma informação extra-bíblica, que Davi ele não era filho legítimo de Jessé, filho de Jessé com a sua esposa, mas era filho de Jessé com uma outra mulher, uma concubina. Por isso que os filhos legítimos estavam reunidos e Davi estava trabalhando no campo cuidando de ovelhas. Lembre que isso é apenas uma teoria, é uma informação extra-bíblica. Pois bem, Samuel chega na casa de Jessé, faz aquela observação de todos os filhos, não foi Abinadab, não foi Samar, Samuel retirou todos, Deus não confirmou. Samuel pede para chamar o último, entra o garoto, Davi. A Bíblia diz que ele era um garoto ruivo, forte, de boa aparência. Quando Davi chega do campo, porque estava pastoreando ovelhas, Deus confirma com Samuel que era esse jovem que seria o grande rei de Israel. Samuel unge Davi. A história continua, eles foram embora, cada um foi fazer sua obrigação. E aqui é importante a gente pensar algo. Todas as vezes que Deus fala conosco, em profecia, em palavra, ou aquela voz de Deus que entra em nós, todas as vezes que Deus fala conosco,
a nossa vida continuou normal. Aparentemente nada aconteceu. Vou repetir. Aparentemente nada acontece até o dia que se cumpre. Quando você recebe uma profecia, descansa, fica tranquilo. Deus falou, vai acontecer. Não importa o vendaval, Deus falou, vai acontecer na sua vida. Mas onde eu quero entrar? É no milagre, exatamente no milagre. No grande embate, na grande batalha entre Davi e o gigante. Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam em guerra, né, contra os filisteus, os 3 mais velhos, pelo menos é o que a Bíblia relata, que estavam os 3. Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam em guerra. Quando Davi chega, havia uma situação delicada. De um lado, os filisteus, do outro lado, o povo de Israel. Era uma situação de guerra inteligente. Era uma situação de guerra muito propícia. Por quê? Eu vou te dizer. Se há uma guerra entre os filisteus e Israel, e se os dois exércitos se confrontam, milhares de soldados iriam morrer. Milhares de homens morreriam. Se há uma questão de guerra, um embate, e apenas um luta e os outros se rendem, apenas um morre. É uma maneira de resolver problemas com menos morte, menos danos lateral. Então estavam lá os dois exércitos, só que Golias, ele estava há 40 dias ofendendo o povo de Israel. 40 dias, falando a mesma coisa. 40 dias de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Todos os dias, Golias ia lá para o centro e desafiava todo mundo. Ele, Golias, mais de 3 metros, um gigante. A história diz que a sua lança pesava 15 quilos. Um homem habilidoso, bélico, acostumado com guerras, com grandes batalhas. Foi para o centro e desafiava o exército de Israel. De manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Todos os dias falando a mesma coisa. O que aconteceu? Pavor, medo. O povo de Israel, o exército de Israel se rendeu. O exército de Israel já chegou vencido. Porque ao olhar para o gigante, entender que ele era um gigante, estava confrontando e tinha uma voz forte, trouxe pavor. Quando que o povo de Israel venceu? Quando que o povo de Israel perdeu? No momento que os soldados e Saul começaram a ouvir a voz e deram legalidade para aquela voz entrar no coração. A batalha já estava derrotada só em palavras. Quando chega o jovem Davi, com seus queijinhos, entregou para os irmãos o alimento. Quando ouviu a voz do gigante, a afronta, Davi perguntou: quem é esse incircunciso que está ofendendo o exército do Deus Altíssimo? Aí eles explicaram quem era Davi. Davi pergunta: o que vai ganhar o homem que matar o gigante? Então falaram dos benefícios, né? Faria parte da família real, não pagaria mais impostos e casaria com a filha do rei. Davi então fixou nos ganhos e não ouviu a voz do gigante. Olha a diferença. Enquanto que o povo de Israel ficava dando ouvido à voz do gigante, Davi não quis ouvir a voz do filisteu. Ele quis saber qual era o lucro que ele ia ter, quais eram os benefícios que ele ia ter, qual era o ganho que ele iria ter. Ele fixou o olhar dele em Deus. Quando o gigante tenta amedrontá-lo com palavras duras, pejorativas, Davi rebateu as palavras do gigante com as mesmas palavras. E observe que eu estou falando gigante. A Bíblia fala gigante. O exército fala gigante. Só que Davi, na boca de Davi, em nenhum momento ele disse gigante. Ele chamou o gigante de filisteu. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse para afrontar
o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que é? Observe a mudança de mente. O gigante não era visto como gigante por Davi, mas como um incircunciso filisteu que não tinha chance nenhuma de vencer o Deus vivo. Essa é a nossa postura. É sobre isso que nós temos que entender. Quando você passa por um problema, e o problema existe, você não é insano para dizer que não existe. Quando a gente vê um problema e nos envolve, nós não podemos falar assim, não existe esse problema. O problema está lá, é visível, é um fato. Mas como que tem que ser a nossa postura? Não olhar para essa dificuldade e crer que Deus é infinitamente maior que aquele problema, que aquela dificuldade, que aquela muralha, aquele empecilho, aquela aflição, aquela luta do dia. Deus é infinitamente maior que a sua crise financeira, que essa doença que está tentando entrar na sua casa. Deus é infinitamente maior que a discussão que você teve com a família. Deus vai mudar. Nós temos que olhar para o problema e falar assim, o Senhor vai me dar vitória contra você. Eu já te derrotei em nome de Jesus. Davi trouxe a palavra. O gigante disse, eu vou te matar e vou lançar suas carnes para as aves do céu. Davi disse, não, eu que vou te matar e vou arrancar a sua cabeça e as aves do céu que vão comer a sua carne. Olha isso. Davi estava com um estilingue, uma funda, ele estava com algumas pedrinhas. O gigante, capacete, escudo, lança, espada, um homem preparado para a guerra. O homem lança sua lança, o gigante, eu creio que jogou a sua lança, jogou a segunda lança, foi para o confronto. A Bíblia diz que quando Golias deu um passo para ir em direção a Davi, Davi corre em direção ao gigante. Olha isso. Enquanto que o gigante ameaça, Davi correu para o confronto. Olha a fé dele. Davi pega uma pedra e joga, acerta na cabeça do gigante. Ele fica tonto e cai. Quando cai, Davi puxa a espada do próprio gigante e decepa. O que nós temos que compreender aqui agora nessa história é que a gente vence a guerra trazendo a resposta de Deus para o nosso coração e declarando o poder das palavras. Lembra que eu disse que você tem o que você fala, que as tuas palavras determinam o seu futuro? Quando vem um problema, vença pelas palavras. Não aceite que palavras negativas cheguem ao seu coração. Profetiza com voz forte. Declare a tua bênção em nome de Jesus. Davi, literalmente, ele venceu. Davi venceu porque ele compreendeu o poder das palavras. Declare o que você quer ter. Profetiza a bênção sobre a sua vida. E aí, eu quero deixar só esses salmos, que é o salmo de Davi. O salmo que Davi compôs, bem provável, quando ele estava atrás das malhadas, ou talvez não. Mas o salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O dia da inscrição, o dia da composição desse salmo, a gente não sabe. Mas que ele fala muito ao nosso coração, fala. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu declaro que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal vai chegar até você,
porque a vara de Deus e o cajado dele vai te guardar. O cajado e a vara vai te guardar em nome de Jesus. Deus, eu quero apresentar cada vida, cada pessoa, cada amigo. Eu quero apresentar, Deus, cada irmão que está hoje, Deus, nesta aflição, na prova, está passando por essa luta. Senhor, põe as tuas mãos sobre eles. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, põe as tuas mãos. Guarda-os, protege. Senhor Deus, que haja paz, haja alegria, haja prosperidade, haja segurança. Senhor Deus, livra, Deus, de todo mal. Livra, Deus, livra na entrada, livra na saída. Livra, Deus, ao deitar. Livra, Deus, ao levantar. Senhor, se aqueles que vão ao trabalho, põe as tuas mãos e guarda. Aqueles que vão à escola, põe as tuas mãos e guarda a faculdade. Senhor Deus, guarda, Senhor. Guarda, põe as tuas mãos e livra. Livra-os, Deus, do gigante, do inimigo. Livra-os, Senhor Deus, das obras malignas. Senhor, e que eles possam ter um dia abençoado, protegidos, guardados. Senhor, é pelo poder que é no nome de Jesus que nós colocamos as nossas mãos e abençoamos, declarando um dia de paz, de alegria, de prosperidade. Um dia, Deus, um dia onde eles vão declarar que o Senhor está com eles. Um dia de sucesso. Um dia, Senhor Deus, de edificação, um dia de santidade, um dia de pureza. Um dia, Senhor, abençoado. Deus, nós abençoamos a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Se eu não pedir, eu te faço um pedido. Clica aqui, se inscreva nessa família, se inscreva nesse grupo de oração, esteja conosco. E claro, se você gostou, dá um joinha para nós, tá bom? Deus te abençoe. Até a tarde. Fica com Deus. Um abraço.